Estamos aqui e vamos aproveitar esse adiamento do tema 1031, foi adiado. Se alguém está aqui ainda e achava que nós ia acompanhar o julgamento, deixa eu passar uma informação. Devido àquele hacker, né, nós temos que pegar esse hacker e esse hacker aí atrapalhou não só a nossa vida, mas a vida, não só a vida do STJ, mas atrapalhou toda a nossa vida, né? Toda a nossa expectativa, mas sem problema nenhum, né? Vamos lá, vamos botar a razão e vamos aproveitar esse adiamento que foi feito. Esse adiamento ficou para o dia 25 de novembro, né? Porque a sessão ocorre a cada 15 dias, então hoje ia ter uma sessão e eles adiaram lá para o dia 25. Em princípio, dia 25, a comunicação é dia 25, a próxima sessão. Eles só adiaram a sessão, não vai ter essa sessão, jogaram para a próxima, né? Teve outras turmas que vão fazer semana que vem, vão fazer de manhã, vão fazer de tarde, mas essa sessão do STJ que vai julgar o tema 1031 jogou a parada para o dia 25. Então, dia 25 você já anote na sua agenda, dia 25 às 14 horas aqui no canal Pendosa Providência, nós vamos estar de novo aqui de plantão acompanhando. E o que nós vamos fazer hoje? Eu convido você a me acompanhar aqui. Eu organizei aqui um material, né? Organizei um material aqui para a gente refletir sobre o tema 1031, para a gente ver os reflexos do tema 1031, tá? Muito bem, agora vamos ver aqui o tema 1031 e os reflexos na aposentadoria especial do vigilante, tá? O que é objeto do tema 1031? A gente fala, mas é bom repetir, né? Você sabia que tem muito guerreiro, muita guerreira aí que não sabe o que é o tema 1031? Muita gente não sabe. Então vamos repetir novamente. O que o STJ vai julgar com o tema 1031? Bem, ele vai reconhecer, o objeto da discussão do tema 1031 é reconhecer, após 28 de abril de 95, a partir da Lei 9.032 de 95, ocorreu um corte na legislação da Previdência. Até 28 de abril de 95 era reconhecido a especialidade por categoria, né? Por categoria. Então você tem a categoria, você tinha os vigilantes, você tem o vigia, você tinha o motorista, você tinha o cobrador, você tinha o eletricitário, você tinha quem mais que tinha? O pintor que pintava com aquela pistola, você tinha o lavador de carro. Você tinha N categorias que a lei dizia que era especial e pronto. Então, como é que se observava? Como é que se ganhava a aposentadoria especial? Era na carteira. Estava na carteira aquela categoria, aposentadoria especial, né? A única que precisava de um laudo técnico era o ruído. Era a insalubridade com exposição ao agente físico ruído. Então, tinha que ter o laudo, né, para identificar lá qual era o nível do ruído, né? Quantos decibéis. Legal? O que aconteceu? Aí chegou em 95 só por categoria. Mas o decreto que regulamentou essa lei só foi sair em 5 de março de 97, que é o decreto 2172 de 97. O que ele fez? Ele entrou lá e retirou a periculosidade. Então o decreto foi lá e na relação que antes tinha, naquela relação de categoria, tinha insalubridade e periculosidade. Ele foi lá e, tirou a periculosidade. Então, a partir de 5 de março de 97, o INSS não mais reconheceu a periculosidade como um agente nocivo, como um fator para reconhecer a especialidade. E o que ocorreu com isso? O que ocorreu com isso? Muitos processos na justiça, e os primeiros processos que entraram na justiça perderam, porque a concepção, a visão, a interpretação da legislação que era feita pelo Poder Judiciário, pelos juízes, era muito fechada, era de restrição. E assim foi por muito tempo. Entrava, perdia, fazia recurso para o tribunal, perdia no tribunal, entrava para o STJ e perdia no STJ. Assim foi. Né? E o que o STJ, o que começou a acontecer no meio do caminho? Começou a acontecer no meio do caminho que começou a mudar a ideia, a percepção dos juízes. E começou a sair uma decisão favorável ali, outra acolá, né? E foi indo, aí já era uma decisão favorável aqui, ia para o tribunal, né? E muitos advogados guerreiros no sentido de fazer defesa dos vigilantes, de colocar a situação, de explicar como é que era, né? E o que aconteceu? Vai expandindo a concepção, vai evoluindo, né?
E até que chegou, a partir de 10 anos atrás, né, começou a modificar e em 2017 começou a mudar a parada. Começou já a entender o seguinte, ok, é possível reconhecer a periculosidade depois de março de 97 e é possível reconhecer a periculosidade, a especialidade da atividade da vigilância com o uso de arma de fogo. A primeira paradinha foi essa. Para ser considerado, tinha que ter o porte de arma em serviço, tinha que fazer uso da arma em serviço. E lá vai atrás dos PPP para ver se constava ali o porte de arma. Então é muito engraçado, né? O vigilante tinha 25 anos, ele trabalhou lá, a maioria dos postos não são armados. Então ele trabalhou lá 25 anos, ele tinha lá 18 anos de vigilância, né? Sem arma em serviço, sem o porte de arma em serviço, e tinha o resto lá, 7 anos com porte de arma em serviço. Então, ele ganhava só 7. Era louco, né? Que loucura. A concepção dos juízes é que o perigo era porque ele estava armado. Eles desconsideravam toda a formação, toda a preparação, toda a capacitação que o vigilante tem durante o seu curso básico de 200 horas e mais ainda a reciclagem de 50 horas, né? Que ocorre a cada 2 anos. Então, essa realidade do vigilante era desconsiderada. Né? Ele era desconsiderado, o juiz não considerava isso não estava em lugar nenhum. Né? E os juízes consideravam, porque o risco, sabe o que era? O risco era do vigilante se atirar, de disparar a arma e ele ser atingido. Essa que era a ideia dos caras. Olha bem a concepção do juiz, né? Então, o juiz não entendia que o exercício da vigilância, na sua função, que é de impedir e inibir a ação criminosa, armado ou desarmado, o vigilante, ao fazer esse exercício, ele vai automaticamente se expor a sua integridade física e a vida. Eles não entendiam esse negócio, né? Expor a sua integridade física e a vida. Eu não posso... indiciável. Como é que é? Enfim, eu não posso separar... Né? Eu não posso separar aqui a atividade do vigilância do perigo. É da natureza, assim como é da natureza da medicina, do médico, se porque o médico não tem como ele trabalhar sem ele ter o contato com a pessoa doente, com o paciente. Eu não tenho como desassociar, pegar e tirar o perigo para lá e conseguir a atividade aqui. Não é possível isso. Todas as atividades do vigilante, elas incorrem no risco da ação criminosa. Por que existe vigilante? Porque tem ação criminosa. Por isso que é impedir e inibir a ação criminosa. Se acabar a ação criminosa, acaba o vigilante, porque a função do vigilante é impedir e inibir ações criminosas. E não tem como eu desassociar isso, né? Do perigo, do risco, né? Do risco à sua integridade física e à vida. Muito bem, e aí o que vem o tema 1031? Então o tema 1031 vai enfrentar a especialidade da atividade do vigilante, por essa razão que eu falei, com o uso de arma de fogo ou não. Com o uso de arma de fogo ou não. Essa que é a grande parada. Então, começando lá de 95, passando por 97, chegando em 2017 e agora nós estamos em 2020, o tema 1031 vai consolidar no âmbito da justiça, o entendimento de que a atividade de vigilância ela incorre em risco e esse risco é possível de ser reconhecido depois de 95 e mesmo que faça uso de arma de fogo ou não. Com o uso de arma de fogo ou não, o vigilante tem direito na aposentadoria especial. Eu vou repetir porque tem muitos guerreiros, tem muita desinformação, né? Que por essa história, são 25 anos que o vigilante tem levado na cabeça. Se você chega no INSS, o INSS vai dizer você não tem direito. E essa notícia se espalhou, e isso está na cultura das pessoas. A pessoa, não tem direito, não tem direito, não tem direito. Como não tem direito? Então, vamos repetir, o vigilante tem direito à aposentadoria especial aos 25 anos, armado ou não, fazendo uso de arma de fogo ou não. Agora, o INSS vai reconhecer? Não. Mas vai acontecer uma coisa que vai abrir a chave, vai ser muito bom, que é o quê? O reconhecimento na via judicial. Depois de todos esses anos, vai ser compensado as injustiças que ocorreram no começo e vai se fazer justiça judicialmente consolidando. Por que vai consolidar? Porque esse julgamento do tema 1031, ele vai ser julgado no efeito repetitivo. Ou seja, esse julgamento que vai ocorrer, ele vai dar um efeito em todos os processos que estão sobrestados na justiça.
Tem uma guerreira aqui que falou que o esposo dela está com o processo sobrestado há mais de 1 ano, há mais de 2 anos, há mais de 3 anos. Ou seja, o processo está correndo e foi sobrestado a partir de 2019, não me lembro meio mês ali, a partir de 2019, agora lá no começo, foi sobrestado, né? Foi em 2019, lá no começo do ano, na metade do ano, em maio, junho, se eu não me engano, foi sobrestado e ficou até agora. Então, a hora que saiu o julgamento lá, depois que sair, eu vou passar agora, daqui a pouco eu vou explicar para vocês como é que vai funcionar, aí vai dar o efeito nos processos que estão sobrestados, tá certo? Muito bem, esse é o tema do tema 1031, legal? Muito bem, e muito bem, vamos ver agora aqui, ó, como é que vai ser como é que vai funcionar, ó, presta atenção, como é que vai funcionar o julgamento do tema 1031? Era para ser hoje, foi jogado para o dia 25. Primeira pergunta que eu vou responder, Pedrosa, nós vamos ganhar essa parada? Vamos ganhar essa parada. Eu não tenho dúvida de que vai ser um julgamento favorável para consolidar esse entendimento. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque já foi julgado o tema 534. O tema 534 por essa mesma turma. Essa mesma turma agora aqui, ela já julgou o tema 534. O tema 534 foi julgado esse ano. E o que era o tema 534? Era a mesma coisa que o vigilante, só que era a questão de um eletricitário que estava brigando para reconhecer a aposentadoria especial decorrente da periculosidade, só que lá era a periculosidade decorrente do agente nocivo eletricidade. E foi reconhecida a possibilidade de se reconhecer depois de 95, depois de 97, a periculosidade pelo fator eletricidade. O que vai ser feito agora é a mesma coisa, só que não é eletricidade, é atividade de vigilância. É a mesma coisa. Então já existe um precedente muito forte e o tema 534 foi julgado também num efeito repetitivo. Ou seja, deu um efeito em todos os processos, né, de eletricitários que estavam com o processo na justiça. Então é a mesma coisa, Esse é um baita no precedente e assim, seria uma coisa do outro mundo, seria o final do mundo, né, que você imaginar que esses ministros que estão lá vão julgar contrário à posição. Não. E fora isso, já existe uma série de julgamentos nesse período de 2017 para cá, o STJ só julgou a favor do vigilante. Só julgou a favor do vigilante. Muitos guerreiros que estão aposentados nesse período de 2017 até agora foram porque era esse o entendimento dessa turma aí. Essa turma aí, que ela é que julga esses processos. Então, vai se consolidar, não tenha dúvida. Mas o que acontece? Veja bem, dia 25, vamos considerar dia 25. Na hora que for julgado o processo do dia 25, ele só começa a dar o efeito quando ele é publicado. Então, saiu o julgamento no dia 25, vamos fazer festa, vamos acompanhar novamente e vai consolidar, vai reconhecer a periculosidade como fator de agente nocivo para fins da aposentadoria especial do vigilante, mesmo depois de 95, com o uso de arma de fogo não. Legal? Beleza, legal. Esse que é a tese. Agora o que vai acontecer? Agora tem que publicar. A publicação, ela leva 20 dias até 1 mês. Veja bem, 25 de novembro. 25 de novembro. Ou seja, 25 de dezembro é 1 mês, cara. Então, pessoal, vou ser bem sincero para vocês. Sou bem sincero para vocês. Nosso negócio aqui é a verdade. Né? Então, o efeito do tema 1031 nos processos que estão sobrestados na justiça não vai ocorrer esse ano. Ele vai ficar para o ano que vem. Primeiro porque a publicação ela vai levar aí 20 dias e a justiça ela entra em recesso, sabe quando? Dia 18 de dezembro. Então, a publicação ela vai acontecer depois. Ela pode começar a correr o prazo agora, mas ela vai ser publicada depois, porque dia 18 para tudo, para todos os prazos estão suspensos. 18 de dezembro. Todos os prazos são suspensos e aí vem o julgamento que vai acontecer, a publicação que vai acontecer só quando? Só depois do recesso do Poder Judiciário. E o recesso do Poder Judiciário ele vai até 15 de fevereiro, ele vai até fevereiro. Janeiro é recesso. Ele entra em recesso do dia 18 até o dia 6, mas aí acontece o seguinte, os prazos ficam suspensos até 30 de janeiro. Ele fica até janeiro inteiro, fica suspenso. E depois, em fevereiro, começa a parada. Então, vai ser fevereiro,
que começa a ficar quente novamente a brincadeira, tá? A publicação. Agora, depois da publicação, tem o quê? O que tem? Tem embargos, tem o recurso que o INSS com certeza vai fazer, tá? Com certeza o INSS vai fazer os embargos e, de repente, os advogados que estão lá defendendo os vigilantes, conforme é a decisão, também pode fazer os embargos. O que é os embargos? Tem 5 dias para fazer os embargos, tá? 5 dias úteis, tá? O prazo até é curto, né? 5 dias úteis para você fazer. O que acontece? Os embargos é embargos de declaração que a gente fala. Embargos de declaração é quando existe assim um ponto que não foi explicado, né? Quando existe uma contradição, quando existe uma omissão, um ponto que foi pedido, mas que não foi atendido, né? que não foi decidido, o juiz não se manifestou claramente a respeito daquilo, né? Então, por exemplo, vamos imaginar uma possibilidade que o INSS vai fazer. O INSS vai fazer se é só para o vigilante ou é aberto para todo mundo, por exemplo, né? Porque o INSS quer que feche a periculosidade. O vigia está dentro também? Não, o INSS vai querer fazer alguma coisa para que o juiz na sentença, a publicação ali, o tribunal, ele feche isso. Eu estou dando só um exemplo aqui, mas vai ter embargos, porque o INSS, mesmo que ele saiba que vai perder, a ideia lá dele é ganhar tempo. A ideia dele é fazer embargos, porque ele sabe que vai ter que publicar, e ele vai jogando com a barriga. Tá? Depois dos embargos, o que acontece? Vai ter que ser julgado novamente, né? É feito os embargos, e os embargos também são colocados de novo, vai ter um outro julgamento dos embargos, olha que louco, né? Então, você vê como a parada não vai assim ser muito fácil, não. Por isso que quem me acompanha, eu sempre dizia, o julgamento tem que ocorrer agora, nessa semana, ele devia ocorrer agora, para poder o quê? O efeito começar esse ano ainda, o tempo de publicação, né? O tempo de publicação acontecer esse ano ainda, para a gente já entrar, já valendo essa segunda parte. Agora não, essa primeira parte e a segunda vai ficar para o ano que vem. E o detalhe é o seguinte, depois que passar os embargos de declaração, o INSS, ele vai querer levar esse processo que está no STJ, está no Superior Tribunal de Justiça, ele vai querer levar para o Supremo Tribunal. Por quê? O Supremo Tribunal, ele só cuida de questões que são relacionadas com a Constituição. Só para a gente entender. Então, o Supremo Tribunal Federal, ele só atende, ele só julga processo que está relacionado com a Constituição. Aí a pergunta que se faz é a seguinte, esse tema que nós estamos discutindo, ele tem a ver com a Constituição? Ele tem a ver com a Constituição? Ele precisa ser discutido lá, o Supremo precisa se manifestar? Não. Assim como o 534 não foi, né? O tema 534 não foi, esse também não deve ser, não seria também. Só que o INSS puxa para lá, porque ele ganha tempo. Pensa bem, vai ter a publicação, depois vai ter os embargos, depois dos embargos ele entra, tem o prazo para ele entrar com recurso, ele entra, ele puxa para o Supremo. Depois quando chegar lá no Supremo, que o Supremo diz assim, ó, não aceito, não é caso. Aí que começa a dar o efeito, né? Eu coloquei ali um agravo, é porque eles podem fazer o pedido do recurso extraordinário, o STJ não aceitar, eles podem fazer um agravo para fazer subir lá para o Supremo. Então, nessa brincadeira, resumo da ópera, Pedrosa, você quer saber, você está agoniado, você está com o teu coraçãozinho aflito, você está ali esperando o seu final do seu processo, que você está ali parado, está esperando. Quando que vai dar esse final do processo? Essa é a grande pergunta. Então, vem comigo, eu vou te fazer. 25 julga. Vamos imaginar que antes do dia 18 de dezembro, seja publicado, mas não é. Vai ser publicado só quando voltar o final lá do recesso, que começar a correr os prazos, que é fevereiro. Depois que publica fevereiro, vai morrer nos embargos. Por quê? Fevereiro ele publica 5 dias, o INSS faz o embargo. Fevereiro morreu. Estou fazendo assim num corridão. Aí o que acontece? Quanto tempo vai ser julgado esses embargos? Eles vão fazer relativamente, vai ser rápido. Mas quanto? Vamos dar um mês? Vamos dar um mês assim para ser? Nós já estamos em março. Fevereiro, março. Nós já estamos em março. E aí, eles julgam, aí vem o recurso para o Supremo. Aí é rápido, aí não é tão demorado, mas vamos colocar mais um mês. Então, fevereiro, março, abril. Quando é que vai ser resolvida essa parada aí? No primeiro trimestre de 2021. Durante o primeiro trimestre, batendo mais para um abril. Né? Batendo mais para um abril.
que janeiro não conta, fevereiro, março, abril, tá? É lá que vai chegar no final, se der tudo certo o que eu estou falando, se os prazos forem tudo como eu estou falando, tá legal? Então eu já estou respondendo uma pergunta de muitos aí, que é o quê? É perguntar quando é que vai dar o efeito, né? Quando que vai dar o efeito no meu? Quando que vai dar o efeito no meu processo que está sobre o estado da justiça? Então, essa pergunta eu já respondi, tá? Vai demorar esse tempo aí, legal? Agora, vamos lá. O que que você deve fazer? É isso que eu vou colocar aqui, né? O que que você deve fazer? O que que você deve fazer enquanto o julgamento não ocorre? É isso que a gente vai trabalhar, tá? Então, vamos fazer aqui o reflexo do julgamento. Que reflexo que vai dar, tá? Primeiro, ele vai ser julgado no STJ, depois vai dar um efeito nos tribunais regionais, tá? E depois vai ter o efeito na justiça onde está o teu processo. Então, decide no STJ, dá um efeito lá nos recursos que estão nos tribunais e aí dá um recurso lá nos processos onde começou a brincadeira, né? Se está na primeira instância que a gente fala aqui, eles colocaram o processo contra nos tribunais, mas não é, tá? Tá ok? Então vamos aqui. E aí vai ter também um efeito naqueles pedidos que estão no INSS. Tem um certo efeito lá? Tem. Vigilante com 24, com 23, com 22, com 21, com 21, né? Com 20, né? 20, 21, 22, 23 e 24. Se você está com 20, com 21, com 22, 23 e 24 anos de atividade vigilante e você não está com processo na justiça, você está com processo no INSS ou nem está com processo no INSS, o reflexo do julgamento em você tem também. E você não precisa esperar terminar o julgamento do tema 10. Você não precisa esperar isso. Você já pode agir amanhã, hoje, né? Essa é a minha ideia aqui que eu vou te passar, tá legal? Então são esses reflexos que a gente vai ver. E também tem um reflexo para aquele vigilante com menos de 20 anos. Tá? Aquele que não, ele faz a conta, ele não consegue fechar o tempo até a data de 12 de 11 de 2019. Por que eu estou falando 12 de 11? Porque tudo que você pensar, você tem que pensar até 12 de 11 de 2019, que é quando o quê? Quando começou a nova Previdência Social. A nova, cruel, desumana e terrível Previdência Social. A nova. Nós estamos vivendo agora na nova e terrível Previdência Social. Nós não temos o INSS, nós temos o Instituto Nacional de Insegurança Nacional, né? Insegurança Social. Instituto Nacional de Insegurança Social, INSS. É isso que a gente vive agora, é esse o momento que nós estamos vivendo, tá? Então vem comigo, vamos ver esses reflexos, que são os processos que estão... aqui está colocado processos a favor nos tribunais, contra ou a favor, não é no tribunal. Se tiver no tribunal, exatamente, vamos ver. Você fez o teu processo, ganhou na primeira instância, e aí o INSS fez o recurso, ele está lá no TRF4. Tem o TRF4 aqui, o TRF1, TRF3, TRF2, né? Tribunal Regional Federal, tá? Das regiões. O teu processo está lá. Saiu o julgamento do tema 1031, que vai ser lá em abril, como eu falei, o que vai acontecer? Vai a julgamento pelo relator, tá? Porque o que acontece? Aquilo que é decidido lá no STJ agora, vai dar o efeito nos tribunais. Os tribunais ficam vinculados, a justiça fica vinculada a repetir aquele julgamento lá no processo que você está lá. Então não fique triste, porque foi adiado para o dia 25. Você está ganhando um tempo pra caramba. Imagina se cada processo tivesse que chegar no STJ. Cada processo fazer o seu caminho de ir lá e voltar. Com o julgamento do tema 1031, ele vai julgar aquele processo que está lá e vai dar um efeito dominó no seu processo, aonde ele esteja. Então, nesse sentido, é muito bom. Nesse sentido, não é ruim. Para quem esperou tanto, né? Eu estou apelando aqui agora para a razão, tá? Eu sei que na emoção o cara está puteado. Mas nós temos que apelar para a razão, nós temos que raciocinar. Vigilante, o guerreiro raciocina. Ele é lógico. Ele é dedutivo. Cara, vamos analisar essa parada aqui. Não é assim que a gente faz? Não é assim que tem que fazer? Vamos analisar essa parada? Vamos. Muito bem. Então, o primeiro efeito, nos julgamentos que estão no tribunais, o relator vai julgar o teu processo, né? Porque você ganhou, o INSS fez recurso, ele vai julgar lá, o processo nem vai subir, já vai descer, tá? Os processos que estão
na primeira instância, né? Na primeira instância, processos que estão na primeira instância, que está aí na sua cidade, está aí na sua região, né? O que vai acontecer? Processo agora mais recente, né? Vai dar sequência da onde que parou. Vai dar sequência da onde que parou, tá? Ou seja, você deu uma entrada, o juiz manda para o INSS, volta para ele e ele vai julgar. Se já foi para o INSS e voltou, o juiz já vai julgar, né? O juiz já vai julgar. É assim que vai acontecer, né? Você entrou com o processo, fez o pedido, vai para o INSS vai contestar, volta e o juiz julga, tá? É assim que acontece. E é isso que vai acontecer, tá? O juiz fica vinculado ao tema 1031, então ele vai logo antecipar a parada para decidir, tá? E o bom da parada, aqui que está a questão, o bom é que o INSS não tem possibilidade de recurso. Ele pode até tentar fazer o recurso, mas quando o processo chega no recurso, no tribunal, o próprio relator que recebe, ele já tem o poder de aplicar o tema 1031 e mandar o processo de volta. Se o objeto da discussão for somente, né, a atividade do vigilante e se ele tem uso de arma de fogo ou não, né, é claro que vai ser olhado os PPPs, o perfil profissional previdenciário, a prova, né, mas se ficar demonstrado que é vigilante, que está ali os PPPs, está demonstrado a exposição ao trabalho, então não tem como, vai ser julgado, vai ser aplicado o tema 1031, tá? Porque o tema 1031 a gente vai ver no dia 25, inclusive foi isso que a ministra Suzete pediu vista, para ver como é que ia ser feita a prova. Então a prova, eu já vou responder outra pergunta que é muito feita. A prova vai continuar sendo feita através de documentos que são padrões no INSS, que é o LTCAT, o laudo das condições ambientais de trabalho, que é a empresa que faz, e desse LTCAT sai o desdobramento para o PPP, que é um formulário, né? É um formulário que vai dizer as atividades que esse vigilante faz, porque lá no PPP não tem o quadro para agente nocivo perigo, não tem o perigoso lá, não tem o periculoso lá, né? Lá só tem insalubridade. Então tem que descrever na função, e a palavrinha mágica é essa. Qual é a função legal do vigilante? É impedir e inibir ações criminosas. Isso tem que estar escrito lá, né? É bom que esteja escrito lá. Eles fazem de outra maneira, né? Que é igual ao do vigia, né? Ele promove rondas, faz controle de acesso, né? E etc e tal, né? E aí vai dizer se tem o porte de arma em serviço, mas isso agora não vai importar mais, porque o STJ vai julgar que é independente do porte de arma ou não, tá? Então, o juiz fica vinculado ao sistema 1031, tá legal? E o INSS não vai ter possibilidade de fazer recurso, né? Agora, se estiver discutindo outra coisa lá dentro, estiver discutindo uma prova, alguma outra coisa, aí o processo vai ser discutido, vai ser apreciado, vai ser julgado, tá? Agora, se for só esse objeto, vai passar, tá? Muito bem. E quanto aos pedidos do INSS, Pedrosa, meu processo não está no INSS, não está na Justiça, meu processo está onde? No INSS. E aí, como é que acontece? Aí é triste, viu? Porque lá no INSS, né, o INSS vai continuar negando. Quer dizer, o INSS, o Instituto Nacional de Insegurança Social, ele vai continuar ferrando, ele vai continuar negando, tá? E vai ser necessário ajuizar processo judicial. Vai continuar sendo necessário. Só que a vantagem agora é que ele não vai passar da primeira instância. Ele vai ser muito rápido, ele vai ser muito breve, não vai ser demorado, tá? Não vai ser demorado, tá certo? Não vai ser, tanto no juizado especial, que já juizado especial, é aqueles processos onde o valor dos atrasados é menor que 60 salários mínimos, tá? É menor que 60 salários mínimos, tá? E no processo ordinário da Justiça Federal, aí é quando passa de 60 salários mínimos. Então, no juizado especial já é para ser rápido pra caramba, já é para ser muito rápido. É questão assim de 1 mês, 2 meses, você já está resolvendo. Agora, se for no ordinário, já é mais lento um pouco. Mas você sabe o quê? Que não vai ter recurso, porque o INSS não tem mais condições de fazer recurso. Então, vai ser muito bom. A gente vai estar vivendo uma nova era, tá? Uma nova era. Ok? E tem alguma chance do INSS reconhecer essa parada? Vamos ver aqui. Tem alguma chance do INSS reconhecer? Tem alguma chance? Não, não tem. Né? O INSS vai demorar pra caramba, porque o INSS, a ideia dele, a filosofia agora, é exatamente de criar obstáculos, de criar barreiras, de criar dificuldades,
né, de criar um labirinto lá que você entra lá dentro, você se perde, é cheio de artimanhas aí e manobras para criar dificuldades para que o segurado, o trabalhador, o vigilante tenha acesso ao seu benefício, né? Então é muito complexa a legislação e o INSS vai continuar negando, né? Vai continuar negando até chegar um ponto, né? Até chegar um ponto que ele começa a perder tudo na justiça. E aí o decreto agora, o 10.410, que está vigorando agora, tem uma previsão interessante. Ele tem uma previsão dizendo que a advocacia geral do INSS, da Previdência Social, pode recomendar que na via administrativa seja alterado o entendimento, né, quando não há mais possibilidade de recurso, de temas que não há mais possibilidade de recurso. Então pode ser recomendado que seja aceito isso na via administrativa. É o que vai acontecer, tá? Já aconteceu isso com outros temas, mas demora um pouco, tá? E a filosofia agora, parece que está batendo lá no INSS, é bem essa mesmo. Vamos criar barreira, vamos criar dificuldade, tá? O INSS não é razoável, a gente tem que imaginar assim que ele não é razoável. Por incrível que pareça, é um órgão do Estado que deveria exatamente dar segurança social. Por isso que é assim, ó, Instituto Nacional de Seguro Social. Ou seja, você devia se sentir recepcionado lá no INSS, né? Orientado no INSS. Né? Eles deveriam ser um órgão responsável exatamente por te orientar, para te dizer o que é melhor, como é que você deveria fazer, quais são os caminhos. Né? Não precisaria nem ter advogado para você entrar com o processo. Mas a coisa é tão encrencada que se você for fazer sozinho, você vai levar ferro, os caras vão te ferrar, né? O INSS vai te ferrar, você não vai conseguir, né? Então, por isso que, e para os advogados, né? Para os advogados, tem que ficar, virou muito complexo, virou quase que um especialista, né? Se o cara não for especialista, para não entender, não ficar estudando, não ficar compreendendo onde é que são os caminhos que você tem que fazer, qual é o melhor caminho, como é que... É muita coisa, ficou muito complexo. Então, nesse aspecto do tema 1031, nessa questão da periculosidade, o positivo, a parada boa, é que o INSS vai continuar negando, vai continuar demorando, mas o processo judicial vai ser muito rápido, tá? Vai ser muito rápido. Agora, vamos entrar aqui no seguinte, quais são os reflexos que vai ocorrer com os vigilantes com 24... Você tem 24 anos de vigilante? Você tem 24 anos de vigilante? Você tem 23 anos de vigilante? Você tem 22, você tem 21, você tem 20 anos de tempo de serviço como vigilante? Então, qual é o reflexo para você? O que você deve fazer? O que você deve fazer? O que você deve fazer? Primeira coisa que você tem que fazer é primeiro, o que você tem que fazer? Presta atenção. Você não pode negligenciar isso. Você não pode negligenciar a sua realidade previdenciária. Sabe por que você não pode? Porque, via de regra, se você não tem algum imóvel alugado que vai te render lá no futuro uma renda passiva, sem precisar trabalhar. Você vive de aluguel? Não, você não vive de aluguel. Você vai ganhar uma herança? Você vai receber uma herança assim, que vai mudar a tua vida, vai te dar segurança para você e para sua família? Não, você não tem herança também, né? O que mais? Você tem a sorte, você é um cara de sorte, você vai ganhar na loteria? Você planeja isso, né? Você planeja ganhar na loteria? Se está no teu planejamento, isso vai mudar a tua vida? É isso que você tem? Não, você não vai ganhar na loteria. Você não vai ganhar na loteria. O que mais? O que pode ter mais? Né? Você já tem uma poupança acumulada, você consegue economizar na sua história aí, e você já tem uma poupança acumulada que te garante que você lá na frente não vai depender exclusivamente da renda do INSS? Você tem tudo isso? Agora presta atenção, se você olha para frente, olha para o futuro, e a única renda da sua manutenção, da sua sobrevivência, da sua subsistência, a sua e da sua família, de quem está agarrado com você, a única renda vai ser do INSS, você não pode negligenciar a sua realidade previdenciária. Você é obrigado a parar e ter na sua mão o seu mapa, a sua realidade, onde é que você está. Quando você não tem um mapa de onde você está, qual é o seu ponto A, qual é a sua realidade agora, você está perdido. Se alguém não sabe onde é que está, é porque está perdido. Cara, você pergunta onde é que você está? Cara, não sei. Onde é que eu estou? Cara, estou aqui. Não, você tem que saber onde é que você está. Você tem que saber se localizar. Porque você sabendo onde é que você está,
Aí você consegue imaginar, você consegue projetar, você consegue se organizar para você chegar aonde você quer estar, aonde você quer chegar, aonde é o seu ponto B. E o seu ponto B é lá na frente. E se você não fazer nada, ou se você fazer alguma coisa, é certo que você vai chegar lá. Chegar onde, Pedrosa? Chegar lá na frente. Lá na frente aonde você não vai poder ter as condições de trabalhar, ou você não vai ter mais saco para trabalhar, você vai querer ir para outra coisa, né? Ou você não vai ter as condições de trabalhar. E outra coisa que é certíssima, é universal, é o seguinte: quanto mais a gente avança, quanto mais a gente evolui, na nossa vida, na nossa idade, mais necessidade vai aparecendo. Necessidade de remédios, de médicos, de tratamento, de cuidados e de outras necessidades que são próprias. Isso é certo, isso acontece com todo mundo. Ninguém escapa, eu não vou escapar, você não vai escapar, ninguém escapa. Teu vizinho não escapa, ninguém escapa. Ou seja, é necessário você hoje ser previdente. Por isso que o canal do Pedrosa Previdência é Previdência, canal Pedrosa Previdência. Eu escolhi esse nome, não foi por nada, assim, não foi por bonito, não. É que previdência é um troço muito importante. Quem é previdente, ele tem a previdência. É aquela atitude de você pensar para frente, de você prever aonde você quer estar. Se você vai chegar lá, por que você não chega do jeito que você quer, né? Na condição que você deseja, na condição que você precisa? É isso que eu sempre... Por isso que a gente faz aqui, esse é o nosso propósito, é ajudar as pessoas com informação. Você vai precisar ter informação. Informação pensada a partir de você, da sua necessidade, da sua realidade. É isso que a gente faz aqui. A gente pensa tudo a partir da realidade do vigilante, a partir da necessidade do vigilante. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma análise. Se fecha os 25 anos de especial até 12/11/2019. A primeira coisa é essa que você tem que fazer. Você tem que reunir tudo, ver a sua insalubridade, ver trabalho em periculosidade, ver tudo que você fez para ver se fecha lá antes da reforma, se fecha os 25 anos. Legal? Se fechar, é partir para o abraço. Né? Eu encontro muitos vigilantes, inclusive nas minhas lives, que dizem, que colocam o tempo que ele tem nos meus comentários. Se você me assiste, se você me acompanha, você vê nos comentários, você vê nas respostas que eu dou, que eu estou dizendo: meu amigo, onde é que você estava? O que você fez que você não encaminhou ainda o seu pedido, que você está perdendo dinheiro? Perdendo dinheiro no mundo que nós estamos agora. Perder dinheiro porque perdeu o tempo de fazer o requerimento, porque não analisou a sua realidade, ele não estava com mapa. Quando você não tem um mapa da tua realidade, você não sabe, o que acontece? Você não se mobiliza, você não se empenha, você não bota energia, você não faz nada, porque você não sabe onde é que você está, fica parado, fica perdido. Eu já tive essa experiência, ficar perdido. O que você faz? Você fica perdido, você não faz nada, você não sabe para que lado vai. Você começa a fazer coisas que não tem conexão. Você começa a fazer coisas que só fazem você se perder mais ainda, se você não tem um mapa de orientação. Né? Essa aqui é a ideia aqui. Tá? Aí se você não fechou os 25 anos, beleza. Então vamos ver agora se fecha 35. Como assim, Pedrosa? Se eu não fechei 25, como é que eu vou fechar 35? Você deve estar pensando agora. O que você vai fazer? Você vai olhar o tempo que você tem, que você não conseguiu fechar 25, e vai fazer um trabalho do quê? De converter esse tempo especial para o comum. Se for homem, vai multiplicar por 1,4, daqui a pouco eu vou explicar ali, né? Vai multiplicar por 1,4 ou vai multiplicar por 1,20 se for mulher, se for guerreira, vai multiplicar por 1,20, para ver se fecha os 35, para ver se fecha os 30 se for mulher. Né? Então converte, cada 10 anos em vigilante você ganha 4 de comum. Né? Por que tem que fechar os 35? Até 12/11/2019. Tudo que eu estou falando aqui é para você não cair na nova reforma, na nova Previdência Social. Ela não é nova, ela não é só nova, ela é cruel, ela é desumana, ela é terrível, ela é sanguinária. É isso que é. Você quer cair lá? Não, né? Você não quer cair lá. Eu tenho certeza que você não quer cair lá. Né? Então tem que fazer tudo para ver se escapa. E se você não escapar aqui, então você tem que ver se você entra na primeira regra de transição, que é do pedágio de 50%. Então você tem que analisar se você fecha os 35 anos. Juntando o tempo de especial, convertendo para comum e juntando mais um tempo comum. Então você precisa ter um tempo comum, um tempo de exército, tempo de outra atividade que você fez de comum. A gente vai explicar melhor ali. Tá?
Quando a gente for responder algumas questões aqui que são colocadas, vai ter um entendimento melhor. E depois você tem que ver qual é a regra de transição que vai se enquadrar, que a gente diz que a regra de transição, a melhor é aquela de 50%. Então olha bem a projeção que eu fiz aqui, né? Projeção do quê? Se você tem 24 anos, você tem 33 anos e 7 meses e alguma coisa, né? 36,6 significa 33 anos e 7 e alguma coisa do tempo comum. Se você tem 23, você vai para 32,2, se for 22, vai para 30,8, quase 31. Se você tem 21 anos, você vai para 29,4. Se você tem 20, você vai para 28. Né? Então, olha o que acontece. Isso aqui demanda que você tenha um tempo comum. Demanda que você tenha um tempo comum para poder juntar ali, tá certo? Muitos vigilantes estão nessa realidade aqui, tá? Se você só tem o tempo de vigilante, não tem tempo comum, então você tem que começar a pensar na regra de transição, tá? E ainda tem a parada, tem aquela parada do quê? Tem a parada da Lei Complementar 245, que é a Lei Complementar à Constituição, que vai regulamentar ainda a aposentadoria especial do vigilante, vai regulamentar a aposentadoria especial, que eu volto a dizer, foi uma conquista do vigilante. O vigilante não estava na parada e conseguiu entrar para dentro, graças à mobilização, graças a um abaixo-assinado que a gente fez ali com mais de 25 mil assinaturas, graças aos vigilantes lá do Distrito Federal, graças ao trabalho das duas confederações, tem duas confederações dos vigilantes que batalharam pra caramba, de Curitiba e lá de Salvador, né? Batalharam pra caramba, mobilização e conseguiram. Então é um trabalho de muitos, né? Um trabalho de muitos que conseguiu. Agora só acontece o seguinte, do jeito que está agora a aposentadoria especial na nova, cruel e desumana reforma da Previdência, você precisa ter 86 pontos. 86 pontos significa o quê? 25 tem que ser de vigilante. E os outros tem que ser de idade, 60 anos, né? Então tu veja bem, você pode até ter mais tempo. Você pode ter, por exemplo, mais tempo. Você pode ter 26, pode ter 24 de vigilante e mais 5, mais 10 de comum. Só que você, somando com a sua idade, você tem que fechar 86 pontos. E 25 do tempo que você tenha tem que ser especial, tem que ser de vigilante. Então que louco, né? Nós estamos brigando aqui para reconhecer a atividade especial do vigilante. Depois da reforma da Previdência é reconhecido. Está reconhecido, não ainda, né? Porque tem o projeto de lei complementar 245 que vai reconhecer. Ele já foi apresentado o projeto que está reconhecendo. O vigilante e o eletricitário. Agora pensa bem, lá não é vantajoso, porque a aposentadoria especial lá, no projeto original, você tem que ter 25 anos e 60 anos. Ou seja, para quem entrou agora se ferrou. Para quem entrou depois do dia 12/11, é 25 anos e 60 anos. Então, joga fora, isso aí não é. Esquece isso aí. E a regra de transição? Não tem. A regra de transição é o sistema de pontos, ou seja, ferrou. Aí tem uma emenda do Paim, do senador lá do Paim, né, que ele propôs, e acho que essa vai passar. Que é o quê? É o pedágio de 50%, assim como tem o pedágio de 50% na aposentadoria comum, vai ter o pedágio na aposentadoria especial. Então você que tem 24 anos estaria no pedágio. Você que tem 23 anos estaria no pedágio. Pedágio de quanto? 50%. Então se você tem 23, você iria trabalhar 50% do tempo que falta. Então você iria trabalhar mais 3 anos. Se você tem 24, vai trabalhar mais 2. O problema dessa... Eu acho que vai passar, é muito razoável que vai passar essa regra de transição lá no Senado, vai passar, né? Porque está aberto isso aqui. E isso aí vai começar a discutir em 2021 e não vai terminar em 2021, porque vai discutir lá no Senado e depois ainda vai para a Câmara. E nós vamos estar juntos lá ferrado. Inclusive tem uma petição para que seja aprovada a aposentadoria sem o sistema de pontos e sem o quê? Sem a idade mínima. É claro que é uma briga que, no mínimo, que seja assim igual à Polícia Federal. A Polícia Federal, por exemplo, ela vai se aposentar, precisa no mínimo ter 30 anos de contribuição, mas é só 53 anos de idade. Então ficou mais bacana, né? Ficou mais bacana. Então, no mínimo, ou seja, vai ter briga. O ano inteiro de 2021 é guerra. Vai ter guerra pra caramba, vai ter mobilização, né? E o bom é que é pré-ano político. Então os caras ficam muito sensíveis. Os senadores e deputados, eles ficam muito sensíveis com medidas antipopulares, e é onde a gente vai pegar firme. Mas isso é para outra papo, é conversa para o ano que vem. Então o que você vai fazer? Você tem esse tempo aqui? Você tem esse tempo aqui? Então o que eu quero dizer para ti? A aposentadoria especial, ela é ruim pra caramba. Esquece a ideia que você tem de aposentadoria especial depois da reforma.
ela é ruim pra caramba. Porque mesmo que seja aprovado essa regra de transição, o que vai acontecer? A fórmula de cálculo da aposentadoria, ela já está definida. E ela é ruim pra caramba. Ela vai pegar todas as contribuições, todas, 100% das contribuições desde julho de 94, todas. Não vai descartar nenhuma. Não vai descartar nenhuma. Ou seja, pega todas. Só assim, a tua média já fica... Se nesse período você trabalhou com salário mínimo, você ganhou salário mínimo nesse período, ferrou. Ferrou porque vai puxar a tua média para baixo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Pega todos os salários, vou falar diferente, pega todos os salários desde julho de 94 até agora, até quando for fazer o pedido. 100%. Aí vai dar uma média. Soma tudo e divide pelo número de meses. Em cima dessa média, que já é baixa, aplica um redutor de 60%. Como assim, Pedrosa? Um redutor de 60%. Ou seja, para você entender, se der 1.000, já sai para 600. Aí vai aumentar 2% para cada ano que você trabalhou acima de 20 anos se for mulher, acima de 20 anos se for homem e 15 anos se for mulher. Tá certo? Então, se o vigilante, agora, nessa paradinha aqui, fechar os 25, fechar 26, que vai ter o pedágio, quanto tempo ele trabalhou a mais de 20? 6. Então, ele vai ganhar mais 12. Mais 12. Então, se pega os 60 com mais 12, dá 72%. Então, você veja bem, naquela média de 100%, aplica o percentual de 72%. Então, tu veja bem que vai perder pra caramba. A forma de cálculo reduz muito, brutalmente, o valor do benefício. E a gente já fez os cálculos aqui no escritório, que mesmo com o fator previdenciário, antes do dia 12 de 11 de 2019, o fator previdenciário, que já perde bastante pra caramba, mas ele tem uma vantagem, se tu fazer aposentadoria comum antes, até a data do 12 de 11 de 2009. Por que tem uma vantagem? Porque aqui é descartado as 20% menores contribuições. Então, a tua média, ela fica uma média mais elevada. É aproveitado só as 80 melhores contribuições. Então, esse já é um diferencial para o cálculo que é feito depois da reforma da Previdência. Por isso que eu faço um esforço danado para que você não negligencie todas as possibilidades de tempo de serviço que você possa ter. Às vezes eu falo com o guerreiro diz assim, mas são só 4 meses, Pedrosa, eu não vou atrás. Cara, 4 meses... No cálculo é considerado, inclusive, as frações. Não é considerado o ano bruto. Por exemplo, deu 35 anos, vai contar só os 35 anos. Não, deu 35 anos e 6 meses. Aqueles 6 meses é uma fração que é contabilizada também. Então, tu imagina todas as frações. Vai dar um efeito. Nada é perdido, tudo é aproveitado nessa forma de cálculo, que vai definir o quê? O valor que vai receber. O valor que vai receber. Tá legal? Então, você tem que verificar essa situação aqui e ver se você tem tempo rural, se você tem tempo de autônomo, se você tem tempo sem carteira anotada. Onde é que eu vou arrumar tempo? Tempo rural, tempo de autônomo, tempo sem carteira anotada, né? Tempo de insalubridade. Você vai verificar todas as possibilidades. Você trabalhou como contribuinte individual, né? E pagou um tempo e não pagou mais, né? Então tem que ver todo. O tempo de autônomo, Pedrosa, vale a pena pagar? Depende, tem que fazer o cálculo, fazer um planejamento. Às vezes tem dado certo assim, eu vou pagar 3 meses de autônomo para poder me escapar da reforma da Previdência, para mim poder encaixar. Às vezes faltou 3 meses, faltou 2, faltou até 6 meses. Vai recolher o valor atrasado? Vai. Né? Mas pode até parcelar, às vezes você não tem o dinheiro para pagar, ele pode até parcelar. Por quê? Para não entrar na nova Previdência. Tá? Então a gente faz a projeção de como é que vai ser lá, como é que vai ser aqui. Então aqui geralmente sempre é melhor por causa dessa questão. Eu estou falando da aposentadoria comum. Porque aqui você descarta as 20% menores contribuições e aquilo eleva a média. Aplica o fator previdenciário, mas aplica em cima de uma média alta. Lá vai aplicar em cima de uma média baixa, já é baixa. Aí você reduz ainda, joga lá para baixo. Tá? Então, é essa a situação. Para você ver se pega a regra do pedágio de 50%, ou se você tiver uma idade maior, vai pegar a regra de pedágio de 100%. Mas o mais comum é a gente tentar chegar na regra do pedágio de 50%. Muito bem, muito bem, muito bem. Agora,
eu já estou indo para a conclusão, né? Qual é a conclusão que a gente pode fazer? E aí eu vou responder as perguntas de vocês, tá? Eu vou responder, mas eu não vou estar sozinho, não. Eu não vou estar sozinho nessa parada. Hoje é o seguinte, nós temos que sair daqui, todo mundo sabendo o que tem que fazer, tá? Todo mundo tem que saber o que nós temos que fazer. Então você já vai se preparando aí para você colocar a sua dúvida, colocar a sua questão ali, né? Formula ela direitinho para a gente poder te ajudar, tá? Então você tem que ser previdente, seja previdente, seja previdente. Previdente é aquele que pensa para frente, pensa o que vai acontecer lá. Como é que eu vou chegar lá na frente? Como é que eu vou chegar lá no tempo da minha aposentadoria? Você tem que fazer isso, porque você só vai depender dela. Se o único recurso é o recurso que vai vir do INSS, então você tem que dar toda a sua atenção agora. Agora que você pode tomar algumas providências para melhorar, algumas alternativas. Eu estou sempre conversando com isso, tá? Sempre você tem que pensar essa realidade, porque hoje ainda dá tempo de você se mobilizar, de você desviar, de você tomar algumas providências para você não tomar uma lesão, não tomar um choque lá na frente, tá? Você tem que analisar todas as possibilidades, né? E torcer que em breve o INSS reconheça na via administrativa, né? Que eu acho muito difícil. Ele reconhecer breve vai demorar pra caramba, para ele reconhecer tudo isso que a gente discutiu aqui, o tema 1031, a periculosidade lá na via administrativa, tá? Muito bem. Agora eu vou te apresentar aqui o atendimento online especializado. Nós temos um atendimento online especializado. Como é que funciona isso? O que é isso, atendimento online? Hoje tudo funciona por aqui, né? Hoje você fala, o INSS, ele é online, né? Você tem a plataforma aqui, você tem acesso ao INSS, você não vai lá na agência, você faz tudo por aqui. Assim também é na Justiça Federal. Na Justiça Federal, o processo eletrônico já não é de hoje, né? Acontece tudo por aqui, você manda tudo por aqui. Hoje você não tem mais papel na mão. Na Justiça é tudo digitalizado, a documentação é digitalizada, o processo é eletrônico, você acessa de qualquer lugar do Brasil, desde que você tenha acesso. Eu consigo acessar os processos através do meu celular, né? Eu consigo acessar o INSS, mandar alguma coisa, bater foto de documento aqui, digitaliza, né? E já vai digitalizado, né? Ou seja, hoje tudo virou isso aqui, e não é outra coisa senão o escritório também, a prestação de serviço, né? Você deve ter visto muitos escritórios que fazem isso, né? Não são muitos, mas já existe um número razoável de escritórios. E nós temos um atendimento online especializado, tá? Você pode enviar sua dúvida, você pode fazer cálculos, você pode encaminhar pedido no INSS. Isso que a gente faz aqui. Inclusive, a gente vai colocar os links agora aqui da minha equipe, tá? Como é que funciona? Quando você usa o link lá no meu vídeo, que eu digo lá, Pedrosa, se você tem alguma dúvida, use esse link aqui e você vai entrar em contato com a minha equipe. Quem é a minha equipe? Deixa eu apresentar a minha equipe. É o Romani, esse camarada aí, esse lindão. Outra vez eu chamei ele de feio, né, cara? Ele ficou bravo. Então o Romani aí, o garotão aí, cara. Garotão pra caramba, lindo, bonito, maravilhoso. Aí tem a Emily, né? A Suiane, não precisa dizer nada da beleza delas, né? O Link, a Patrícia, a Isadora, lindas também, e esses dois bonitão aqui, cara. É todo mundo lindo aqui no escritório. Eu descobri isso, todo mundo é lindo, bonito. A coordenação de toda essa galera aqui é o Alessandro, e tem aí a minha supervisão do Pedrosa. E tem muito mais gente, aí eu vou estar logo apresentando mais gente, né? Tem a Márcia que atende vocês quando tem ali, tem muito mais gente ali, tá? Tem muito mais gente por trás, uma estrutura grande aí, a gente vai estar apresentando um material para vocês ficarem conhecendo, tá? É um pouco que vocês vão conhecer o Alessandro, que vai estar aqui comigo, aqui nessa bancada, tá? E a gente trabalha de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, tá? Mas você pode mandar você usa o link, manda a sua questão, manda a sua informação, tá? Qualquer hora, meia-noite, 1 hora, só que a gente só vai entrar em contato contigo nesse horário, tá? Para fazer o cálculo de tempo de serviço, para a gente fazer análise, fazer planejamento de aposentadoria, para a gente fazer orientação quanto aos documentos, fazer os pedidos do INSS, para promover recursos que são necessários, tá ok? Então, tudo que for a sua necessidade relacionado com a Previdência Social, a gente bate no peito, escorrega na coxa, porque nós somos especialistas. Por que a gente é especialista? Por que eu digo que sou especialista? Porque a gente produz conteúdo pra caramba, a gente estuda. Quer saber como é que a gente estuda? É só entrar no nosso canal Pedrosa Providência. Tem quase 1000 vídeos. Cara, 1000 vídeos, tá quase 1000 vídeos. A gente publica um vídeo por dia. A gente produz muito conteúdo e uma live a cada 15 dias. Hoje nós estamos aqui entregando muito conteúdo, muita informação, muita orientação, muitas dicas, né?
Então a gente olha isso tudo a partir do vigilante, a realidade do vigilante. Por isso que a gente é especialistas. Tem muitos advogados especialistas, mas nós somos especialistas dos especialistas, porque a gente pensa exatamente a realidade do vigilante. Nós somos especialistas no profissional da segurança privada ou vigilante.